Boa tarde, boa noite, irmãos. Finalzinho do dia aqui em Porto Alegre, 6:30 da tarde, né? Boa noite, boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Bom, vocês todos sabem que são muito bem-vindos aqui no canal. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de você estar se juntando a nós. Hoje, então, nós vamos continuar com o nosso estudo do livro do Apocalipse. Vamos à abertura do 4º selo e do 5º selo pelo Cordeiro. É o vídeo número 17 do nosso estudo. Então, irmãos, ali no Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, a gente tem a abertura do 4º selo. E assim está escrito lá: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Esse 4º cavaleiro, irmãos, quase não precisa ser explicado. Ele recolhe uma grande e terrível colheita. Jesus Cristo dá vida em abundância. O anticristo trará ao mundo a morte e a destruição. E todos nós sabemos, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, sabe que lá em Romanos, capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Aqui, ela é representada por um cavaleiro sobre um cavalo amarelo. O amarelo aqui significa descorado, que é a cor semelhante à cor dos cadáveres. Alguns intérpretes, alguns comentaristas dizem que o cavalo não é amarelo, que o cavalo é verde. Outros dizem que é um amarelo esverdeado. A cor do cavalo não vem muito em questão aqui, porque a cor do cavalo, amarelo ou amarelo esverdeado, significa a cor dos cadáveres, que são descorados. Bom, e esse cavaleiro arrasta atrás de si o Hades, que é o inferno, e as suas inúmeras vítimas. A última e mais terrível consequência da ação do primeiro cavaleiro, o anticristo, é a espada, a fome e a peste. Quantas enfermidades nós conhecemos hoje que são doenças devastadoras, doenças letais, doenças que matam, que tiram vidas, né? Hoje mesmo, na época atual, nos dias de hoje, o mundo está sendo submetido a essa peste causada por esse vírus que está exterminando muitos milhares de vidas ao redor do planeta. E ainda sem contar com as outras doenças e outros vírus que já passaram pela Terra, que já causaram tantos estragos e ceifaram muitas vidas. Além disso, também tem os animais selvagens, que são mencionados no texto ali, que dilaceram muitos seres humanos nas regiões despovoadas pela guerra. Todas estas coisas acontecerão realmente, conforme a palavra de Deus, após o arrebatamento. Se alguém disser não a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, então esse
cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, está esperando por essa pessoa. Porque lá em Mateus, capítulo 24, versículo 21, está escrito: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E aqui cabe uma pergunta para todos aqueles que estão indecisos, aqueles que ainda não se decidiram a entregar suas vidas a Jesus e ainda não o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Então a pergunta é para essas pessoas: você quer ser arrebatado para a glória de Jesus, juntamente com a igreja vencedora? Ou quer ficar para trás para viver essa época terrível de sofrimento que aguarda por todos os que estiverem habitando na terra durante o reinado do anticristo, ou seja, aqueles que ficarão para trás? E lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11, a abertura do 5º selo. Já abrimos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, agora o Cordeiro vai abrir o 5º selo. E está escrito assim lá em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Amados, aqui no 5º selo, João tem uma visão completamente nova. Apesar de continuar olhando para a sala do trono celestial, agora ele nota algo que aparentemente não tinha percebido antes. Ele vê um altar. No capítulo 9, no versículo 13, é dito claramente que se trata do altar de ouro. Porque lá no capítulo 9, versículo 13, está escrito assim: o 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. O altar do incenso no tabernáculo e no templo era uma imagem terrena do que João vê agora. No templo, o altar do incenso encontrava-se diretamente diante do lugar santíssimo, onde o sacerdote queimava incenso e mirra para aroma agradável ao Senhor, que é uma referência aqui à vida de oração de nosso Senhor Jesus Cristo e das orações de todos os santos. O Senhor Jesus foi oferecido uma vez como cordeiro do sacrifício, tendo consumado tudo. Como não é mais necessário derramar sangue, então, o altar do holocausto não precisa mais ser erguido no céu, porque Jesus já fez isso lá na cruz do Calvário. Então não há mais necessidade de derramar sangue, então o altar do holocausto não precisa estar aqui, nessa visão no céu.
Então, esse altar que João vê é o altar do incenso, o altar de ouro. Naquelas taças que os anjos têm, nas taças com incenso estão as orações de todos os santos. Então esse é o altar do incenso, é o altar de ouro. Mas quem são essas almas debaixo do altar? São mártires, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, lá no versículo 9. Então lembremos, irmãos, que a abertura do primeiro selo trouxe quem? Trouxe o anticristo. E como consequência, tivemos terríveis juízos após ele. As almas debaixo do altar são um dos resultados do domínio de terror do anticristo. Porque aqueles que durante a grande tribulação se converterem ao Senhor serão executados sem misericórdia durante a grande tribulação. Tratam-se de pessoas que poderiam e deveriam ter se convertido antes do arrebatamento, mas deixaram passar a oportunidade, não deram ouvidos à pregação do Evangelho feita exaustivamente pelos cristãos verdadeiros que cumpriram a ordem dada pelo Mestre de pregar o Evangelho a toda a criatura. Deixaram passar, indiferentes, o prazo da graça. E agora têm que pagar com a vida por estarem confessando a sua crença no Senhor Jesus. Quando o anticristo assumir o seu domínio mundial e todos forem obrigados a adorar a sua imagem, quando tudo for registrado e eles tiverem que usar a marca da besta para poder comprar, para poder vender, para poder se alimentar, para poder vestir, para poder comprar qualquer coisa, para poder vender qualquer coisa, tem que ter a marca da besta. Aí então, quando eles forem obrigados a usar a marca da besta, milhões de pessoas cristãs reconhecerão finalmente. Era mesmo verdade o que aqueles crentes falavam o tempo todo, que isso que está acontecendo iria acontecer. Eu deveria ter dado ouvidos ao que alguns deles me disseram várias vezes, me convidando a aceitar a Jesus. Então, pelo efeito da palavra que foi pregada antes do arrebatamento, palavra que foi pregada antes do arrebatamento com a ação do Espírito Santo sobre aqueles que pregavam, então aquela palavra tem poder, foi pregada antes do arrebatamento. Então, pelo efeito da palavra que foi pregada antes do arrebatamento, ainda vão se converter milhares de pessoas, ainda pelo efeito retardado do Espírito Santo. Milhares de pessoas. Muitos milhares de pessoas. Essas pessoas que se converterem após o arrebatamento, apesar de receberem a vida eterna, não pertencerão à Igreja de Jesus. Por quê? Porque já havia sido alcançada a plenitude da Igreja antes do arrebatamento. Por se negarem a adorar a imagem da besta, terão que deixar as suas vidas. Terão que perder as suas vidas.
Quando os crentes, então, tiverem sido arrebatados e o anticristo dominar sobre a terra, eles se recordarão da pregação e se converterão. Muitos ímpios, mundanos e cristãos nominais de fachada serão então completamente curados da sua incredulidade e dureza de coração através da revelação dos primeiros 4 selos, convertendo-se radicalmente com base na palavra de Deus ouvida anteriormente. Quando eles ouviram essa palavra anteriormente, eles ouviram essa palavra vinda do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, irmãos, se temos parentes incrédulos que não se converteram que não se converterem antes do arrebatamento, certamente se converterão depois que tiver ocorrido o arrebatamento. Principalmente se você agora intercede incansavelmente na fé para a salvação deles. Como é importantíssimo a nossa intercessão para aqueles parentes, aqueles familiares que não se converteram ainda. Que mesmo que eles fiquem aqui, eles vão recordar, eles vão lembrar da nossa pregação e vão se converter. Com certeza. Com o arrebatamento, estará solto o último freio para a revelação do anticristo. Enquanto a igreja está na terra, ele não se revela, porque a única coisa que detém o anticristo é a presença da igreja na terra. Depois do arrebatamento, não vai ter mais nada que impeça o anticristo de se revelar. Depois do seu aparecimento virão, então, os juízos de Deus. No versículo 10, vemos que os mártires clamam. Por que eles clamam? Essas almas, ao contrário dos arrebatados, estão sem corpo glorificado. Elas ainda não estão glorificadas. Elas estão diante do trono de Deus, debaixo do altar. Por outro lado, a igreja de Jesus, a igreja vencedora, está glorificada. Apesar de estarem junto ao Senhor, as almas dos mártires ainda não estão com o Senhor. O que, como e a quem elas clamam? Elas clamam ao Senhor e clamam muito alto, clamam em alta voz, como está escrito. O que elas clamam? Atenção nisso. Elas clamam assim: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Isso parece estranho, tem cheiro de um pedido de vingança, mas não é assim. Esse clamor dos mártires tem razões profundas e justificadas. Que razões são essas? Primeira razão, elas veem que Deus já julga o mundo, mas elas continuam sem justificação, apesar de serem as únicas na terra que durante a grande tribulação se firmaram na palavra de Deus e no testemunho de Jesus Cristo. Segunda razão,
Elas gritam tão alto para quê? Para que a honra do nome de Deus seja restabelecida pelo juízo sobre os seus assassinos. Pois, por terem a boca silenciada, foi abafado o seu testemunho, o testemunho que davam na terra. E elas não querem, elas não podem permitir que o santo nome do Senhor continue a ser injuriado. Por isso elas clamam em alta voz. Terceira razão do clamor das almas embaixo do altar. Elas clamam também, como já foi dito antes, porque continuam numa situação intermediária, debaixo do altar, e não glorificadas, como os irmãos que creram durante o tempo da graça. Isso as atormenta muito. Apesar de terem contato com Deus, elas estão atormentadas apesar de terem contato com Deus. Apesar dos mártires terem ido para a eternidade por se firmarem na palavra de Deus e no testemunho de Jesus, isto aconteceu sem o selo do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós lemos assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Deus nos deu o seu Espírito Santo como uma espécie de adiantamento, como uma garantia do fato de que estamos salvos e somos eternamente propriedades dele. Glória a Deus! Em Efésios, capítulo 1, versículo 14. Através do seu Espírito, Deus colocou no coração de seus filhos a garantia de que eles realmente são sua propriedade. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. Essa multidão inumerável de pessoas que se converterá durante a grande tribulação terá muito mais dificuldades. Por causa do seu testemunho e de se firmarem na palavra de Deus, eles não somente serão executados, mas também terão dificuldades do ponto de vista espiritual. Eles não são selados com o Espírito Santo, porque nesse tempo o Espírito Santo não estará mais na terra. É nisso que eu creio, que o Espírito Santo será retirado da terra junto com a igreja no arrebatamento, chegando assim o fim da época da graça. Apesar de chegarem à fé pelo efeito retardado do Espírito Santo, porque a palavra que foi pregada antes era do Espírito Santo, falta-lhes o selo. O clamor dos mártires é respondido. Eles não clamaram em vão, o clamor deles foi respondido. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. Isso prova que eles já entraram no descanso, mas agora devem continuar repousando até que se completasse o número de seus conservos e irmãos
que deveriam ser mortos como eles. Irmãos, no que se refere à nossa espera pelo Senhor, Ele tem paciência conosco quando ficamos impacientes. A palavra de Deus nos diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ficamos por aqui, irmãos, na abertura dos selos. No próximo vídeo, no vídeo número 18, teremos a abertura do 6º selo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus os abençoe a todos. Amém.